Os irmãos devem lembrar, domingo passado, no encerramento das nossas conferências do mês da família, o pastor Antônio Sérgio, ele pregou sobre a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. E em certa altura do sermão ele citou, porque a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas e mais ricas também em termos de ensinamento. Tem diferentes personagens, cada personagem representando alguém. O pai, a representação é de Deus, o filho pródigo, o ser humano pecador, e o pastor Antônio Sérgio, ele citou brevemente o filho mais velho, e que não ia entrar nessa parte da parábola, aí até brincando, falou que eu iria complementar a mensagem sobre o filho pródigo. Pois, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o irmão mais velho na parábola do filho pródigo. O trecho que nós vamos ler é o capítulo 15, do verso 25 até o verso 32. Sentados mesmo como os irmãos estão, acompanhem a leitura bíblica. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, do verso 25 até o verso 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, louvando, adorando o teu santo nome, por termos tido também, Senhor, a oportunidade de participarmos da escola bíblica dominical com os nossos irmãos ali nas classes, aprendermos mais a respeito da tua palavra, aprendermos mais a respeito de ti. Nesse instante aqui nós vamos refletir sobre a tua palavra, Senhor. Queremos pedir o auxílio do teu Santo Espírito para que ele, aqui no nosso meio, ele esteja iluminando a cada um de nós, abrindo o nosso entendimento e nos dando, Senhor, assim as condições para podermos compreender o que tu tens a nos falar nesta manhã. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, eu vou pegar emprestado o título de um sermão que o pastor Edson Nogueira, o meu sogro, pai de Nilde, uma vez ele pregou ali na Ebenezer. Eu não sei se foi nessa passagem aqui, mas o título era o seguinte: crentes que precisam de salvação. Esse título sempre me chamou a atenção, para esse fato doloroso, difícil, mas que é um fato que existe na igreja. O fato de que existem pessoas dentro da igreja que ainda precisam e carecem de salvação. Uma vez, conversando com um pastor, ele falando a respeito não sei se os irmãos lembram, que havia uma tradição nas igrejas batistas de que todo domingo à noite era um sermão evangelístico. Tinha que ser sermão evangelístico. Todo domingo à noite, sermão evangelístico. Não fugia a essa regra.
Aí conversando com um pastor, e ele em tom de brincadeira, né, a gente comentando a respeito disso, né, do porquê, mesmo quando não tinha visitante nenhum, pregar sermão evangelístico, aí ele dizia, irmão, é porque tem crente que ainda precisa levantar a mão, né? E com sinceridade, Esse texto, essa parábola do filho pródigo, nos aponta para essa verdade, uma verdade dura, né, difícil de ser encarada, mas que é uma realidade. O que nós temos aqui, e normalmente quando nós lemos essa parábola do filho pródigo, nós nos lembramos somente do filho mais novo, né, o pródigo, que dá título a essa parábola, né, aquele rapaz que pede a parte da sua herança ao seu pai, sai da casa, vai embora, né, para uma terra distante, e lá perde tudo com seus amigos, né, como há uma expressão, né, curtindo a vida, perde tudo, até que passa por uma situação extremamente difícil, né, de fome naquela região. Ele tem que apacentar porcos, deseja comer o que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. E a partir desse sofrimento que ele passa, ele cai em si e lembra-se da situação dos empregados de seu pai, né? Mesmo os empregados não passavam fome. Então ele se arrepende daquilo que tinha feito e resolve voltar para casa. Nós nos lembramos mais dessa parábola desse filho mais novo, o pródigo, né? Nos lembramos do pai, da maneira como o pai recebe aquele filho, faz uma festa. E muitas vezes nos esquecemos do final da parábola, que trata a respeito do filho mais velho. Mas para nós entendermos, meus irmãos, o contexto, e olhe que, como já foi falado, né? Essa parábola é um dos textos mais ricos que nós encontramos nos evangelhos. É uma parábola exclusiva aqui de Lucas. Tem vários personagens e vários ensinamentos que nós podemos retirar dele. Alguns desses ensinamentos dizem respeito justamente a essa parte final do filho mais velho. Mas para nós compreendermos, irmãos, o ensino, não é, central dessa parábola, nós precisamos compreender o contexto. Aí vamos voltar lá para o início do capítulo 15, os 2 primeiros versículos, porque é a partir desses 2 primeiros versículos que Jesus vai contando uma série de parábolas ao longo do capítulo e que encerra essa série de parábolas justamente com a parábola do filho pródigo. Então, lá nos 2 primeiros versículos, o evangelista Lucas registrou o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ou seja, para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, tem versões que colocam aqui os escribas, criticavam a Jesus com as seguintes palavras: este homem recebe pecadores e come com eles. A partir dessas palavras dos fariseus e dos escribas, os mestres da lei, então é que Jesus começa a contar uma série de parábolas. E termina o capítulo com a parábola do filho pródigo. Ora, pegando essas palavras de Lucas, que antecedem, né, as narrativas de Jesus das diferentes parábolas, é que a gente compreende quem é quem. Não somente na parábola do filho pródigo, mas nas demais parábolas. Na parábola do filho pródigo, Jesus está fazendo referência a quem? Deus, o Pai é Deus. O filho mais novo, o pródigo, que sai de casa, depois se arrepende e retorna, e o seu retorno é festejado pelo Pai, são aqueles publicanos e pecadores, arrependidos, que estavam em busca de Jesus e ouvindo o que Jesus tinha para pregar. A mensagem de Jesus estava atingindo aqueles corações de publicanos e pecadores. E quem seria o filho mais velho do final da parábola? Fariseus e os escribas. Jesus está fazendo referência àqueles homens. É uma resposta, ou é uma das respostas de Jesus, porque cada parábola que ele conta no capítulo 15 vai ser uma resposta às palavras daqueles homens, né? De que Jesus, ele
recebia pecadores e comia com eles, ou seja, entrava em comunhão, né, com publicanos e pecadores. Então, cada parábola é uma resposta de Jesus, e a parábola do filho pródigo é uma dessas, para ele mostrar, olha, como é grande a misericórdia de Deus, como é grande a bondade e o amor de Deus, e como é grande a alegria de Deus quando recebe um filho que havia se rebelado, saído de casa, se arrepende e retorna. O pai, ou Deus, faz uma festa para receber aquele filho arrependido. Aí Jesus vai dizer, ao mesmo tempo, existem outros que vão agir como o filho mais velho. E esses outros são aquelas autoridades religiosas. E, meus irmãos, vejam como o fato de aqueles religiosos, e eu já toquei nesse ponto em outras reflexões, que é aquela questão impressionante do fato de que os homens que se diziam servos de Deus, os homens que se diziam as principais autoridades na interpretação e no estudo das Escrituras, foram os homens que se opuseram a Jesus. Foram os homens que se opuseram a Deus. Foram os homens que perseguiram a Jesus e que o levaram à cruz. Então, como é que pode pessoas que dizem conhecer tanto a Deus, servir a Deus, estudar, interpretar as Escrituras, e de repente elas estão se colocando contra Deus? Isso é uma coisa impressionante. E Jesus aqui vai mostrar justamente isso. Fariseus e publicanos. Fariseus, poderíamos dizer, aí tem uma expressão que eu já ouvi, desde quando eu era criança, de pessoas que gostavam muito de estar na igreja, aí dizia, é piolho de igreja, não sai de lá. Aí se fosse para católicos, não perde uma missa. Se fosse para evangélicos, não perde um culto. Qualquer coisa que acontece na igreja, qualquer programação está lá, colado. Piolho de igreja. Os fariseus e os escribas seriam esses indivíduos. Estavam ali colados no templo em Jerusalém. Participavam de tudo. Conheciam as escrituras judaicas do nosso Antigo Testamento de cabo a rabo. As suas vidas eram dedicadas para o estudo e para a vivência do que as Escrituras ensinavam. Aqueles homens se dedicavam plenamente à sua religião. Plenamente. Mas eis que eles estão em oposição a Jesus. Os religiosos, que diziam conhecer tanto a Deus, tanto as Escrituras, eles não conseguiram perceber quem era Jesus. E vão se colocar agora contrários ao ministério de Jesus, se colocando contra o próprio Deus, que eles diziam que serviam a esse Deus. O filho mais velho, na parábola do filho pródigo, é a representação desses religiosos. E aqui, meus irmãos, é a representação daqueles que, à semelhança de fariseus e de escribas, que estavam a cada momento no templo, sacrificando a Deus, estudando as Escrituras, eles não conheciam o Deus de quem eles falavam, eles, na verdade, não serviam aquele Deus de quem eles falavam, e eles não conheciam nada das Escrituras que eles tanto estudavam. Por isso, o título, Crentes que Precisam de Salvação. E como é que a gente pode... E olhe, meus irmãos, que esse sermão não é para a gente ficar pensando nos outros, isso é para analisar a nós mesmos. Como é que a gente identifica alguém que diz conhecer a Deus, servir a Deus? Como é que nós podemos perceber em nós mesmos isso daí? Se de repente nós não estamos trilhando o mesmo caminho daquele filho mais velho. Nós podemos perceber isso através das atitudes.
daquele jovem. E olha, meus irmãos, que um dos aspectos que mais nos chama a atenção nessa parábola, é o fato de que aquele homem tinha 2 filhos e os 2 estavam perdidos. A diferença era localização geográfica. Um estava longe e o outro estava junto do pai. Os 2 perdidos. A diferença entre eles, um se arrependeu e voltou. O outro permaneceu na casa e continuou perdido do mesmo jeito que estava. Porque ele não sabia exatamente quem era o seu pai. E ele vai dar mostras, meus irmãos, de que não aprendeu nada durante todos aqueles longos anos que ele fazia parte daquela casa, daquele lar e daquela família. 2 filhos, os 2 perdidos. Um consciente do que fez, o outro iludido, achando que era uma coisa quando na verdade não era. Como é que a gente identifica essas atitudes, né, de um filho que está na casa do pai, mas que está tão perdido quanto aquele irmão que fugiu, que escapuliu, que foi para bem longe? Palavras, atitudes, ações daquele filho, daquele jovem, o mais velho, vão nos mostrar isso. Por exemplo, meus irmãos, ele resumia a sua estadia naquela casa, e isso representa a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, como uma competição. Na verdade, era uma competição. O estar na casa do pai, na mente daquele filho mais velho, era uma competição com o filho mais novo. Não era um relacionamento de colaboração de filhos para com o pai, não. Era como se fosse um jogo, como se fosse uma competição, uma partida de futebol, onde você tem um adversário e precisa superar aquele adversário. O seu irmão não era um irmão. O seu irmão mais novo era um adversário, era um competidor. Pelo quê? Pelo amor do pai, pelo carinho do pai, por algo que o pai pudesse fazer em relação a ele. É isso que explica a atitude dele. Quando ele está voltando do campo, escuta lá, né, o vozerio, a festa, e quando ele sabe que é a festa pelo irmão que voltou, ele fica irado. Porque não via o irmão como um irmão, via como uma ameaça, como um adversário, como um competidor, e que tinha conseguido maior apoio e maior amor do seu pai. E o sentimento dele é o sentimento da ira. Aquela casa, aquele lar, testemunhava uma disputa na mente do filho mais velho. Testemunhava, meus irmãos, aquilo, uma corrida para ver quem merecia mais. Quem seria o premiado por parte do pai? Quem receberia a melhor parte? Quem receberia a parte maior? Para aquele filho mais velho, a sua vida dentro de casa era uma competição. E se nós trouxermos isso, meus irmãos, para as nossas vidas? Imaginarmos que aquela casa seja a nossa igreja. Aí nós chegamos a um ponto trágico em que nós não enxergamos mais o nosso irmão como irmão, e sim como um competidor, como um adversário a ser vencido, como um adversário a ser derrotado. Em busca de quê? Imaginarmos na nossa cabeça de que assim nós seremos mais merecedores das bênçãos de Deus do que o nosso irmão. Isso é uma tragédia, meus irmãos. Quando a igreja chega ao ponto de que os seus membros não se enxergam mais como irmãos, e sim como competidores, como adversários, isso é uma tragédia para a igreja. O que a Bíblia vai nos ensinar a respeito de igreja é corpo, é família, é uma construção, e não 2 times de futebol, e não diferentes partidos, e não diferentes facções. Nós estamos aqui em uma causa comum,
e nós devemos ajudar uns aos outros. Nós não somos adversários, nós somos colaboradores por uma causa que extrapola os nossos próprios interesses. Mas quando nós resumimos a nossa vida em conjunto e começamos a enxergar uns aos outros como adversários de um grupo político, de uma facção rival, meus irmãos, isso não vai dar coisa boa, não. Não vai dar coisa boa. E aquele filho mais velho, a mentalidade dele inicialmente era essa. Voltou para casa meu adversário. Voltou para casa o meu competidor pelo amor do meu pai. E está vendo que é isso mesmo? Porque estão lá festejando e eu nunca recebi nada. E a ira toma conta do coração daquele irmão mais velho. Por quê? Na cabeça dele, a sua vida com Deus se resumia a uma competição. Vamos ver quem agrada mais a Deus ou ao Pai, para recebermos em troca aquilo que nós imaginamos que nós merecemos. Aí aqui nós entramos em uma segunda característica daquele filho mais velho. A sua vida com Deus era destituída de graça. A visão que aquele rapaz tinha era da meritocracia. Vejam no versículo 29. A resposta dele para o pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Todos esses anos eu trabalhei como escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Qual é a lógica que está por trás dessas palavras, meus irmãos? Eu fiz tudo para te agradar, mas eu não recebi o prêmio que eu imaginava que eu merecia receber. O meu irmão, não. Abandonou, foi embora, gastou tudo o que tinha, mas está aí sendo festejado. Mas eu, que fiz tanto aqui nesta casa, nesta propriedade, né, trabalhando tanto como um escravo, não mereci, ou não recebi de volta o que eu merecia. Isso não é graça, isso é meritocracia. Crentes que precisam de salvação não enxergam graça na sua vida. Enxergam o que, meus irmãos? Trabalhar para que Deus me abençoe. Fazer tal coisa pensando naquilo que Deus vai me dar de retorno. Vejam que coisa diferente as palavras desse irmão mais velho, na perspectiva ou na comparação com a atitude do filho mais novo. Não mereço ser chamado mais de teu filho. Não mereço mais ser chamado de teu filho. Esse daqui diz, eu merecia coisa melhor e nunca me deste. Percebem a diferença de pensamento? A diferença de perspectiva? Um tem plena consciência da graça. Se o meu pai não quiser me receber como filho, me tratar só como servo, para mim está bom demais. Aí vem o pai e o restitui à condição de filho, de fato. E ele tem isso na mente, eu não merecia, mas mesmo assim o meu pai me deu. Esse daqui, diferente do irmão mais novo, na cabeça dele, eu merecia coisa melhor, porque eu trabalhei muito, eu me esforcei, eu vivia aqui como um escravo seu e nunca recebi de volta um negócio desse como você está dando para o teu filho. E olha que ele não chama nem de meu irmão, né? Esse teu filho. É uma vida destituída de graça. É uma vida que se resume à questão da meritocracia. Eu vou fazer, porque senão Deus não vai me dar de volta. Deus não vai me retribuir aquilo que eu estou fazendo. E olha, meus irmãos, que infelizmente, em muitos dos caminhos que nós encontramos hoje no meio evangélico, o ensinamento é esse. Por curiosidade, por coincidência, esses dias eu estava vendo as palavras de um
líder de uma dessas igrejas neopentecostais, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: olha, quando você leva a sua oferta sobre o altar, você está obrigando Deus a te devolver e a cumprir a promessa dele de te devolver em dobro o que você está colocando sobre o altar. Isso é o que, meus irmãos? Isso é graça? Não, é meritocracia. Você faz de tal forma e Deus então vai te abençoar. As pessoas estão sendo ensinadas na mentalidade do filho mais velho. Trabalhe, trabalhe, seja um escravo de Deus e você mais adiante vai ser recompensado. E a gente esquece da graça. A gente começa a achar que nós somos merecedores das bênçãos do Senhor. E nos esquecemos de que a vida cristã é uma vida dependente da graça divina. O filho mais velho, ele estava partindo para o caminho da meritocracia. E ele estava se esquecendo de que a vida cristã é uma vida baseada na graça. Tudo depende de Deus. Nós não somos merecedores de nada. O que nós fazemos para Deus é apenas uma pequena resposta por esse tão grande amor e por essa graça que um dia nos alcançou. Deus não é obrigado a nada, meus irmãos. Mas aquele filho mais velho, na cabeça dele, o relacionamento dele com Deus se resumiria a isso. E Jesus estava fazendo e apontando o dedo para os fariseus e os escribas, que eles se confiavam naquilo que eles faziam em obediência à lei. Cumprir a lei para assim receber então o favor de Deus. Nos esquecemos então da graça. Aquele filho mais velho enxergava a sua vida dentro daquela casa, dentro daquela família, como uma grande competição. Não enxergava a graça do seu pai. Mas ele também nutria, meus irmãos, é uma terceira característica, um sentimento de superioridade. Ele não conseguia se enxergar como um pecador, assim como os escribas e os fariseus. Lembram dos 2 primeiros versículos? Esse daí se junta com pecadores e come com eles. O que é que está por trás dessas palavras? Nós não somos iguais a esses pecadores aqui, não. Jesus, ele se rebaixa e se junta com essa turma aí que não merece. Nós não. Chama os outros de pecadores, mas eles não. Não são pecadores. E aquele filho mais velho tinha um sentimento de superioridade. Ele não conseguia se enxergar como um pecador. Ele só conseguia enxergar o pecado do seu irmão mais novo. Porque ele se sentia melhor do que o seu irmão. Superior ao seu irmão. Nas próprias palavras dele, quando ainda no versículo 29, quando ele diz assim, que trabalhou como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Nunca desobedeci às tuas ordens. Aqui poderia ser um fariseu ou um escriba falando diante de Deus: olha, Senhor, eu nunca desobedeci ao que a lei de Moisés dizia. Tranquilamente, poderia ser um fariseu falando isso daqui, tranquilamente. Nunca desobedeci. Agora, publicanos, essa ralé de pecadores também? Não. Eles são pecadores, eu não. Por quê? Eu sou melhor, eu sou superior. Quando nós somos dominados, meus irmãos, por uma visão desta, sabe qual é o problema? Nós nunca vamos reconhecer os nossos erros. Nós vamos nos considerar sempre melhores do que os outros. E o pior de tudo, meus irmãos, nós nunca vamos nos arrepender. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Quem não se reconhece como pecador não consegue compreender quem é Jesus Cristo. Quem não se reconhece como alguém falho, como alguém que não consegue alcançar o padrão de Deus, nunca vai conseguir entender o que é o Evangelho. Porque o Evangelho começa numa pregação que chama ao arrependimento.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho começa com isso. E aquele irmão mais velho, ele não conseguia enxergar a si mesmo como alguém limitado, como alguém que tem pecados, que comete erros. Não, ele só enxergava o erro e o pecado do irmão. Era um sentimento de superioridade. Ele se achava melhor do que o seu irmão, mais merecedor de algum prêmio que fosse maior e melhor do que o que o irmão mais novo estava recebendo naquele momento. Sentimento de superioridade. Quem tem esse sentimento, meus irmãos, nunca vai conseguir chegar ao arrependimento. Nunca. Porque ele não vai reconhecer o seu próprio erro. Quando a gente começa a enxergar o outro como um adversário, como um competidor, quando a gente começa a enxergar a nossa vida destituída de graça e nos acharmos merecedores do favor de Deus pelo que nós fazemos por Deus, nós vamos desenvolvendo ao mesmo tempo esse sentimento de superioridade. A gente só enxerga o erro na pessoa dos outros. A gente não consegue enxergar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. Se eu não tenho pecados, se eu não erro, eu preciso pedir perdão por alguma coisa? Não preciso, porque eu estarei sempre certo. Mas existe uma outra característica ainda daquele irmão mais velho, a sua incapacidade de sentir misericórdia. Incapacidade de sentir misericórdia. E essa incapacidade, ela está expressa nas palavras que ele dirige também ao pai, quando faz referência ao seu irmão e diz: este teu filho. Ele não se considera irmão daquele rapaz que um dia saiu de casa e desonrou tanto o seu próprio pai, que gastou tudo o que tinha e que volta miserável. O irmão mais velho não sente misericórdia nenhum pelo seu irmão. E ele faz questão de dizer isso. Este teu filho. Não é o mesmo sentimento que fariseus e escribas estavam tendo e desenvolvendo em relação a publicanos e pecadores? Estes aí, não se iguala, não consegue sentir misericórdia pelo fato de que Jesus e a mensagem de Jesus estavam alcançando aquelas pessoas. E aquelas pessoas se reconheciam como pecadoras, sim, mas que viam em Jesus a solução para mudar as suas vidas. E aqueles fariseus e mestres da lei, não. Eles não sentiam misericórdia alguma. Quando nós perdemos, meus irmãos, essa capacidade de enxergar os outros com os olhos da misericórdia divina, nós perdemos a capacidade de perdoar. Nós não conseguimos perdoar. Nós só conseguimos julgar. Nós só conseguimos apontar os erros. Nós só conseguimos estabelecer uma sentença. E perdemos essa capacidade de enxergar os outros como Jesus enxergava, com os olhos da misericórdia. E olha que Jesus tinha plena autoridade de julgar, de condenar e de pôr esse juízo em execução. Jesus preferia olhar com os olhos da misericórdia. Homens, mulheres, perdidos, vivendo nas trevas do pecado e que necessitavam de uma luz para resgatá-los daquela situação. Aquele filho mais velho não conseguia sentir misericórdia pelo seu irmão. Se ele sentisse um pouco de misericórdia, ele teria chegado em casa e participado daquela festa, alegre por rever o seu irmão, que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu, e compartilhar da alegria do seu pai. Mas não, o seu coração duro não conseguia sentir misericórdia pelo seu irmão. Consequentemente, ele não conseguiria perdoar o que o seu irmão mais novo tinha acabado de fazer. E por fim, meus irmãos, aquele irmão mais velho, ele era incapaz de sentir a alegria pela vitória dos outros, pela vitória do seu irmão, pelo resgate do seu irmão, compartilhar da alegria do seu pai, porque o seu sentimento, na verdade, no fundo,
era de inveja. Inveja. Pela vitória que o irmão alcançou, de ser resgatado, de estar de volta ao seu lar, de ser restabelecido como filho, plenamente como filho, de compartilhar da alegria do seu próprio pai, que vê um filho retornando à sua casa, um filho que já considerava morto, e que agora retorna vivo e disposto a mudar. O que aquele irmão mais velho sentia era inveja. E quando nós sentimos inveja, meus irmãos, nós somos incapazes de nos alegrar com as vitórias daquelas pessoas com as quais nós convivemos. A inveja nos faz sentir raiva, ira, porque os outros, na nossa mentalidade, estão se dando bem e nós não. Tudo isso em conjunto, meus irmãos, é o que é que nós temos? Jesus nos chamando a uma reflexão pessoal. Quem somos nós nessa parábola? Onde nós estamos representados? Em que personagem nós estamos aqui sendo representados? Não pensando nos outros, mas pensando em nós mesmos. Quem somos nós nessa parábola? Meus irmãos, nome em rol de membros. Passar um dia pelo batismo, participar um culto atrás do outro, não garante nada a ninguém. Absolutamente a ninguém. Nada, nada, nada. O que nos mostra, o que nos comprova e corrobora a nossa condição verdadeira de filhos de Deus são as nossas atitudes. Atitudes que devem ser diferentes das atitudes daquele irmão mais velho. Porque quando nós estamos na igreja, quando nós lemos a Bíblia e não compreendemos a mensagem do Evangelho, a gente vai ser igual àquele irmão mais velho. Estamos na casa de Deus, tão próximos a Deus, mas ao mesmo tempo tão distante dele. Porque nós não compreendemos o amor de Deus, nós não compreendemos a misericórdia de Deus, nós não compreendemos a nossa necessidade na vida com Deus de nós estabelecermos boas relações com quem nós convivemos aqui nesta terra. Tudo passa por isso. Tudo passa por isso. E é por isso que nós temos a triste realidade de que em cada igreja existente aqui nesta terra, nós temos crentes que precisam de salvação. Crentes que precisam ouvir da mensagem do Evangelho, experimentar da graça de Deus para transformar verdadeiramente as suas vidas. Como alguém já disse, um ímpio, ele pode passar pelo batismo. Ele vai sair das águas do batismo um ímpio molhado. Continua a mesma coisa. Onde nós estamos nessa parábola? Que personagem aqui é que nos representa? O desafio da palavra de Deus, meus irmãos, para nós esta manhã, é de nós pensarmos nas nossas vidas. E se de repente nós estamos nos identificando mais com as atitudes do irmão mais velho, que clamemos por misericórdia a Deus, para que a sua graça de fato nos transforme. Deixemos de ser meros membros de igreja e nos tornemos de fato verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que Deus assim nos abençoe.